Olá a todos, pais. Antes de mais, quero mandar um abraço para o meu amigo Ismael Teixeira, que está lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ismael, um abraço. Você sabe que você é muito querido por todos nós. Que Deus te abençoe a tua esposa e os teus filhos. E continue aí orando, intercedendo por nós aqui nesta nação. Amém? Quero ler um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 42, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra de Deus diz aqui em Atos dos Apóstolos que era assim que a igreja primitiva crescia e se desenvolvia. Em primeiro lugar, e vem trazendo dentro da ordem correta das coisas, a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, os crentes, quando se convertiam, eles perseveraram. Nós precisamos fazer essa pergunta: o que nós estamos perseverando na nossa vida? E a resposta correta está aqui: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Porém, comunhão, partir do pão e oração vem como coadjuvante do ator principal, que é a doutrina dos apóstolos. De nada faz sentido se, em primeiro lugar, o nosso ato de perseverança não for na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? Meu irmão, a doutrina dos apóstolos baseia-se em Jesus Cristo, o principal, o fundamento. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, por sua livre e espontânea vontade, quis que toda a plenitude em Cristo Jesus habitasse. Ora, a igreja só é igreja se Cristo é o centro, o louvor, a mensagem, o evangelho, tudo isso só faz sentido se Cristo é o centro, se Jesus é o principal. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós temos que lutar na nossa perseverança e não só, mas também na nossa defesa, para defender a mensagem do nascimento, de vida e ensinamento, morte sofrida, ressurreição, ascensão aos céus e volta do mesmo. E nós estamos falando de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que nós temos que defender, esta é a mensagem que nós temos que crer e esta é a mensagem que nós temos que pregar. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estudando a palavra de Deus, muitas pessoas definem: isso é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, aquilo está errado, aquilo está... Meu amigo, não há pecado maior do que negligenciar a obra de Cristo por nós. Não há. Não há forma de crer errada maior do que nós negligenciarmos que o Evangelho, o sofrimento de Cristo, é graça de Deus para as nossas vidas. Não há pecado maior do que tentar acrescentar sobre a cruz de Cristo algum tipo de ação humana. Porque quando eu acrescento algum tipo de ação humana, eu estou dizendo que a obra redentora de Cristo, ela não foi perfeita, e ela foi. Ela cumpre todos os requisitos necessários para a salvação e redenção da humanidade. Basta apenas crermos nesta palavra. Então nós temos que defender esta mensagem, nós temos que perseverar nela. Eu aprendi uma coisa e nos últimos anos eu tenho feito para a glória de Deus, e agradeço a Deus por esse entendimento. Não aceito na minha vida e nem na minha família nada além do que a cruz de Cristo. Nada. O apóstolo Paulo disse: eu não anulo a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é o suficiente para mim e para a sua vida. Ela está lá tudo. Nele o Senhor julgou o pecado, julgou o diabo, julgou o mundo, julgou todas as coisas quando ele disse: está consumado. Paulo disse: e vivo
E estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Ela é o suficiente para mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso para mim é o suficiente. Eu não preciso de mais. Eu estou preenchido com toda esta verdade. Isto para mim para mim não faz necessário ter mais nada para acrescentar sobre essa verdade. Para mim é o suficiente. Eu estou satisfeitíssimo. Eu não preciso de nenhum argumento humano, de nenhum argumento teológico, de nenhum argumento científico para acrescentar sobre a minha fé, além desta verdade simples e prática. Eu estou satisfeito. Eu sinto o testemunho do Espírito Santo sobre a minha vida, que isso é tudo suficiente. Então é nisso que eu persevero, nessa simplicidade. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele dá um conselho, eu acho extraordinário, que é: palavra fiel é essa e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal. Meu irmão, palavra fiel é esta. Não é e digna de toda aceitação. Já não há mais nada, está tudo aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o principal. Eu creio nisso. É nesse fundamento dos apóstolos, é nessa doutrina que nós devemos perseverar e lutar. É nessa doutrina que nós, se possível for, temos que dar até a nossa vida para que ela continue sendo gerada e sendo pregada e vivida nos nossos corações. Defenda isso. Defenda esta fé. Defenda essa mensagem. Defenda essa doutrina. Que o sangue de Cristo, ele nos purifica, nos fortalece e nos dá força para alcançar toda a plenitude da sua graça sobre a minha e a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.